Seja muito bem-vindo à Sua Onda, o podcast da agência e da rádio. A gente vai passar durante esse dia e durante todo esse mês, especificamente para um assunto. Vamos conversar sobre um assunto muito específico e muito interessante, tanto para mim quanto para uma galera que já está precisando saber um pouquinho melhor sobre esse assunto. Qual é o assunto? Eu não lembro o nome da palavra do que eu tenho que falar, mas eu sei que tem a ver com comprar crianças. Qual é a palavra certa? Adoção. Adoção, olha só. Se tu já conhece o nosso site, muito obrigado. Se tu não conhece, acessa lá, suaonda.com. E se tu não conhece ainda as outras possibilidades da Sua Onda, acessa nesse site todas as nossas opções de streaming e rede social e o que mais tu tiver vontade de fazer, beleza? Hoje o nosso assunto então é sobre adoção e a Dina. Isso, pode me chamar de Dina. A Dina é a nossa convidada. Boa tarde, boa noite, Dina, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Alex? Conta pra gente um pouquinho sobre a Dina, pra gente começar conhecendo com quem é você. Bom, meu nome completo, na verdade, é Olindina, mas é um pouco diferente, é o nome da minha avó, né? Então eu prefiro que me chame de Dina mesmo. Eu sou assistente social, formada há 20 anos. Esses datas são meio complicados, que eu vou fazer conta e descobrir a minha idade, né? Mas tudo bem. E há 13 anos eu trabalho no fórum, né? Na Justiça Estadual. Então, e aí nesse trabalho está envolvida o trabalho com adoção. Eu me formei na UFSC, hoje eu sou casada, tenho um filho de 15 anos, biológico, mas trabalho com essa temática na área da infância e da adolescência há bastante tempo. Eu fui uma adolescente que participei de um movimento nacional de meninos e meninas de rua. Não morava na rua, não era adolescente de rua, mas trabalhava com essa temática e a gente costumava dizer que é aqueles que estão à rua de seus direitos, né? Então não é só quem mora na rua, mas quem também não tem acesso aos direitos. Então, enquanto adolescente, participei, mas fiz mecânica na escola técnica e queria ser engenheira. E aí um dia resolvi fazer serviço social. Estou aqui falando com você sobre adoção. Acho que dá para resumir um pouco dessa minha trajetória. E quando entrei no fórum, eu fui para comecei em Joinville, na comarca de Joinville, daí no fórum passei por outros lugares, outros trabalhos como assistente social, mas no fórum eu trabalhei em Joinville e com adoção, porque eu fui trabalhar especificamente numa vara de infância e juventude. Então eu trabalhava com crianças acolhidas e fazendo adoção. Fiz isso por uns 8 anos consecutivos, depois mudei um pouco, fui trabalhar com mediação familiar e há 3 anos eu estou na comarca de Barra Velha. E como na comarca de Barra Velha, o setor psicossocial, que é serviço social, porque não tem psicólogo, só tem eu, exatamente. Eu sou o setor de serviço social do fórum na Que comarca é o de Barra Velha. setor, o chefe e tudo mais. Né, claro, tem o cartório, o juiz, mas assim, no setor você tem, não tem estagiário, não tem ninguém. Então, sou só eu, então eu trabalho com adoção e com várias outras coisas. E o que seriam esses outros assuntos? Eu atendo determinação judicial para fazer avaliações sociais, né? Então, de processos, resumidamente, né? Porque tem várias demandas, mas sim, processos de família, divórcio, né? Separações, as brigas ali, ninguém se entende muito, os conflitos familiares, então a gente faz avaliação, interdição, questão de processos da infância, guarda, né, crianças acolhidas, perda do poder familiar, adoção, habilitação para adoção e algumas outras coisas. São muitas. Aí eu, ou seja, o teu tempo disponível para fazer outra coisa tu não tem. É pouco. Oficialmente a gente trabalha do meio-dia às 7, mas às vezes, né, a gente está à Extraoficialmente. noite fazendo algumas coisas durante a manhã, né, e claro, na questão pessoal também de dedicação. Mas envolve muito, assim, o nosso trabalho, ele envolve, não que a gente, a demanda é do outro, os problemas são dos outros, obviamente, mas a gente trabalha com essas demandas que nem sempre, né, tirando a adoção, geralmente, até que na adoção também temos aí umas treta que às vezes não são muito legais, mas geralmente são com demandas que são conflituosas, né, então as pessoas não estão muito felizes, geralmente, quando eu vou atendê-los, e, né,
cada um com as suas demandas, mas são geralmente conflitos que a gente lida todos os dias no trabalho. Então, sobre a adoção, eu queria que a gente começasse, então, pelas tretas. Tu consegue contar pra gente alguma das coisas que estão envolvidas com isso? Assim, a adoção, na verdade, é um processo lá no final, né? A gente tem algumas coisas que acontecem antes de uma criança para adoção. Por exemplo, para uma criança para adoção, aí eu falo criança, quando eu falar criança aqui, eu tô falando criança e adolescente, de 0 a 18 anos. Porque esse é o universo que a gente trabalha, né? Então a gente sempre pensa naquela criancinha pequenininha, que vai lá para abrigo, alguém vai adotar um bebê. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando do universo de crianças e adolescentes, né? Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, de 0 a 18 anos. Esses podem ser adotados, né? Então, para que essa criança, como eu falei, né, que está envolvida nesse universo todo, vá para adoção, vá para uma nova família, tem todo um trabalho, primeiro, anterior a ser judicializada a situação, porque aí a gente tem os serviços públicos, as políticas públicas que envolvem educação, saúde, assistência social, enfim, segurança pública, várias, que tem que estar funcionando, né? E aí essa criança nasceria, viveria lá feliz com a sua família e tudo certo. Mas algumas coisas não acontecem dessa forma, há violações de direitos, né? Que algumas vezes é a família, outras vezes é o Estado, enfim, é um conjunto de ações, mas acontece alguma coisa que essa criança precisa ser protegida. E para isso, infelizmente, ela precisa ser afastada do convívio familiar e ir para um serviço de acolhimento, né? O abrigo, que o pessoal falava antigamente, o orfanato, que alguns ainda falam, chama serviço de acolhimento. Significa a mesma coisa? São nomes que a gente não usa mais, né? Então, hoje são serviços de acolhimento ou institucional ou familiar. Tem a modalidade também de família acolhedora, que é uma outra modalidade de acolhimento, acolhimento que não é institucional. Então, só para assim, o abrigo, né, que a gente chama mais usualmente, mas é o serviço de acolhimento, ele é institucional quando o serviço público, por exemplo, a Prefeitura de Barra Velha tem um abrigo, né, um serviço de acolhimento, uma casa onde moram uma quantidade de crianças, sob responsabilidade de uma coordenação que tem a guarda dessas crianças, uma equipe técnica que trabalha família, criança, cuidadores, enfim. Esse é um abrigo institucional, porque ele abriga até 20 crianças e adolescentes nessa modalidade. Então, os cuidadores fazem revezamento de 12 por 36, enfim, uma escala de plantão, então sempre tem alguém lá cuidando deles, cozinhando, enfim, né, um conjunto de pessoas, e esse é o abrigo. A gente tem a modalidade também de casa-lar, que daí é até 10 crianças só, e os cuidadores, pode ter alguns auxiliares, mas tem uma mãe e um pai social que moram na casa, uma família, que faz esse papel de cuidador, de guardião, mas também tem equipe técnica, tem que ter a coordenação, porque esse é um trabalho que todos têm. E a família acolhedora, existe uma casa onde fica lá assistente social, psicólogo, equipe técnica, né? Pode ter pedagogo, enfim, coordenação, mas as crianças moram na casa de algumas famílias, que são cadastradas, avaliadas para essa finalidade, de cuidar daquela criança ou adolescente no período de acolhimento. Ela não vai poder adotar essa criança, Sim. Esse adolescente. Mas acontece da criança ficar, tipo, alguns anos ali. A gente tem muito essa visão de que as crianças vão lá para o serviço de acolhimento e nunca mais sai, porque demora tanto tempo. Não é muito assim. Então, como eu falei, algumas coisas têm que ter acontecido antes. A família tem que ser investida na família para evitar o acolhimento. Depois que foi para o acolhimento, também a criança ou adolescente chegou, nós temos que fazer o quê? Eu falo porque eu sempre falo que, como eu estou sozinha, a equipe do serviço de acolhimento é a minha equipe, né? Porque lá tem uma assistente social, um psicólogo, todos têm, no mínimo, essa equipe, né? E às vezes alguns outros, que vão avaliar a situação, estudar essa família, conversar com essa família, buscar uma rede de apoio, enfim, entender o que ocorreu para que esse acolhimento acontecesse e quais as possibilidades de reintegração familiar dessa criança ou adolescente voltar para sua família de origem. Tá? Até porque nem sempre eles estão sozinhos, tem grupo de irmãos, enfim, uma série de coisas. Quando eles estão lá, e aí foi feito todo esse trabalho, investido, e daí não é possível que essa família receba novamente, que essas crianças, aí nós vamos ter um processo, chama processo de destituição do poder familiar, que vai, como é que eu vou explicar? Vai dizer que aquele pai, aquela mãe, né, quando tem os dois no registro, às vezes só a mãe, não é mais legalmente o responsável por aquela criança. Então tira lá, como se fosse lá no certidão de nascimento, e tira aquele nome. E só assim, só depois desse tipo de processo, é que aquela criança ou adolescente pode ir para adoção. Né? E aí sim a gente entra no processo de adoção. Mas para o processo de adoção a gente tem o processo de habilitação para adoção. Porque eu falei até agora da família de origem, da criança, e ela está lá no serviço de acolhimento, certo? Não pode voltar. Mas quem é que vai poder adotá-la? São pessoas, né, casais ou pessoas sozinhas, que passaram pelo processo de habilitação para adoção.
Entregaram a documentação no fórum, fizeram o curso de pretendentes, passaram pela avaliação social, avaliação psicológica, né? Tiveram uma manifestação do Ministério Público favorável e uma sentença judicial dizendo que eles estão habilitados para adoção. Tu falou 5 pontos. Isso tudo são processos etapas do processo de habilitação para adoção. Tu pode comentar um pouquinho melhor sobre cada um desses 5? Sim. Então, só para concluir, concluindo esse, que eu já vou dizer como que faz cada um, aí essa pessoa está disponível para receber uma criança, uma adolescente num perfil específico, e aquela criança está disponível para encontrar uma família. Aí nós vamos lá no sistema, cadastramos todo mundo e ele gera uma lista. E aí a gente começa a procurar e achar uma família para aquela criança. Porque a gente trabalha para achar famílias para as crianças, não filhos para quem quer adotar. Entendi. Isso é bem diferente, né? Faz muito mais sentido, né? Exatamente. É a criança que precisa ter o direito à convivência familiar resguardado, porque ela não pôde estar com a sua família de origem, então a gente vai procurar uma família para atender o perfil daquela criança ou adolescente, ou daqueles, né? Porque pode ser um grupo de irmãos. Então, quem quer adotar precisa primeiro, antes de qualquer coisa, pensar, por que eu quero adotar? Eu sempre falo, quando a gente quer ter filho, eu acho que é uma decisão egoísta, é porque eu quero ter filho. Eu não vou ter filho, seja ele biológico, enfim, mas eu quero ser mãe. Por quê? Porque eu quero ser mãe, eu quero realizar um desejo meu. Quando eu quis ser mãe, eu pensei um dia, vou ser mãe. Enfim, eu, né, tive a felicidade de ter a minha gestação, do jeito que eu queria, pronto, aconteceu. Foi tranquilo para mim. Para algumas pessoas não é, demora, enfim. Mas o primeiro insight é de um desejo meu. Quando eu quis ser mãe, eu não fiquei pensando, mas aquela criança vai precisar de mim, né? A gente sabe dessas coisas. Mas eu acho que começa por isso. É uma coisa que eu tenho muito firme para mim. Então, quando você quer adotar, é a mesma coisa. Tá, eu quero ser pai, eu quero ser mãe, ok. Está firme isso? Ok. Como que eu vou ser pai e ser mãe? Biologicamente, dá, não dá, porque algumas pessoas procuram porque não pode, outros podem ter filhos biológicos, mas também querem adoção. Ok, não tem problema, mas tem que estar, primeiro, você quer ser pai ou quer ser mãe? Quer mudar isso na tua vida, porque é o caminho sem volta, né? Se pai e mãe, não dá pra voltar atrás, isso vai te marcar e marcar a vida daquelas pessoas que estão envolvidas nisso também, né? Tu tá mudando se tu mudar de ideia, azar o seu. Você pensa direito, seja falo, adulto o suficiente. Exatamente. Quem é o adulto da história? Isso acontece quando falou das tretas, tá aí. Quem é o adulto da história? Então, as tretas acontecem, as dificuldades, quando... mas a criança pode não querer? Pode, mas é muito difícil. Por quê? Você, lá no processo de habilitação, então vamos falar um pouquinho, acho que vai ficar mais fácil. Eu vou querer, ou eu não posso, eu quero adoção, ok, vários motivos podem existir, mas para você, primeiramente, só com você, ou você, a companheira ou companheiro, dependendo como é que é a constituição daquela família, decidimos isso, ok, vamos dar o primeiro passo. Então vamos lá, vamos procurar, por exemplo, lá em Barra Velha, né, dá para mandar um contato, que como sou a única pessoa, não tem alguém lá para te atender, né, a hora que você for no fórum, para te dar. Aí eu mando um e-mail, né, para o nosso e-mail, enfim, a gente manda toda a lista de documentação, as orientações, junte tudo que está lá, toda a documentação, são documentos pessoais, né, uma lista, mas tipo, basicamente RG, CPF, comprovante de renda, de residência, se é casado, se tem união estável, enfim, antecedentes criminais, cíveis, atestado de sanidade física e mental. Acredito que eu não esqueci de nenhum, mas enfim, tem a lista. Tua orientação, como é que tem que mandar, aí tem 2 formulários que você preenche, que é um requerimento, e mais um formulário com todas as tuas informações, ou do companheiro, enfim, porque é junto, né? Assina, vai mandar por e-mail, nós vamos protocolar o processo. Protocolamos o processo, então você iniciou um processo, então você está dizendo lá para o magistrado, ou para a magistrada, né, para o juiz ou para a juíza que quer adotar, ok? O Ministério Público analisa a documentação, se não tem nada fora ali de validade, enfim, alguma coisa, né? E aí pode requerer algum outro documento. Isso você vai, então, dar o primeiro passo e você vai aguardar ser chamado para o curso de pretendentes à adoção. Esse curso, inicialmente, lá quando eu comecei, a gente dava um curso presencial de 16 horas, onde a gente fazia 4 encontros, geralmente, conversava vários assuntos. Então, né, a gente vai falar da parte social, legal, né, da adoção, enfim, todas essas coisas que a gente está resumidamente falando aqui nesse curso. Quando veio a pandemia, ficou complicado, foi feito online por um tempo, voltou semipresencial e a partir do ano que vem a notícia de que voltará a ser totalmente presencial. Tá? Então, essa é outra etapa.
O curso serve para que a gente vai conseguir formar um pai e uma mãe em 16 horas, em 13 horas? Não. Mas vamos conversar com essas pessoas e fazê-las ajudar a pensar se aquela escolha que inicialmente era só interna faz sentido depois de eu descobrir algumas coisas, depois que eu pensar sobre algumas coisas, refletir sobre alguns aspectos que envolvem a adoção, a maternidade, a paternidade, enfim. E uma galera, uma quantidade significativa de pessoas muda de ideia a partir dessa conversa? A gente não tem uma estatística real, mas assim, não é muito incomum a gente ter algumas desistências durante o curso, né? Porque é pra isso. A gente brinca, às vezes alguns colegas e eu falo assim, é pra isso, é o momento, sabe? De você, não, vou pensar mais um pouco, não tem problema algum. Não vai acontecer nada com você, eu entrei com o processo. Não quero, a gente cancela, entra de novo, sabe? É tranquilo, porque é o único processo, além do da adoção, que você não precisa de advogado para entrar com o processo. Né? Lembra que eu falei, manda um e-mail, a gente protocola, você... Então, é os únicos processos que você não precisa. Então, tudo bem, você pediu, desistiu a qualquer tempo, você pode dizer, eu não quero. Até a gente encontrar a criança, né? Aí o negócio fica diferente. Então, tô lá, fiz o curso, beleza, a princípio... Lá no curso online até tinha uma provinha, né? Agora, vamos esperar se vai ter alguma resolução, porque quem determina isso daí é a SEJA, Comissão Estadual Judiciária de Adoção, recomendações do CNJ, né? Quando a gente fazia, não tinha, mas a gente tá ali observando, trocando. Ok, fizemos o curso, ganhou o certificado. Mais uma etapa passou. Vamos para as avaliações social e psicológica. Então, entrevista, quantas o profissional achar que é necessário, entrevista junto, né, o casal, se for casal, separado, enfim, as abordagens técnicas ficam a critério do profissional que tem liberdade técnica para fazer isso. Então, você vai fazer essas avaliações. Se forem ok, tudo positivo, vai pro Ministério Público, como eu falei, dizer se concorda, se não tem nenhum apontamento, né, e aí o juiz ou a juíza para dar a decisão habilitou aquela pessoa. Pode ser que não seja habilitado? Pode, se a gente tecnicamente entender que aquela pessoa não está apta a lidar com as demandas da adoção, pode sim, né? A gente pode indicar tecnicamente, mas a decisão sempre é do juiz ou da juíza do caso. E o que poderia... Motivação inadequada para criança, para adoção, geralmente, né? Ou às vezes uma romantização do que é adoção, sabe? Do que é ter filhos... eu quero ajudar para fazer uma caridade. Não, você faz caridade de outro jeito, né? Você pode doar alguma coisa, você pode ajudar alguma ONG, você pode, enfim, fazer uma doação lá para o serviço de acolhimento, pagar o curso de uma criança, enfim, de uma adolescente. Tem várias coisas que você pode fazer que... E perto do Natal o povo gosta de fazer uma caridade, assim, bate um espírito... Assim, não sei, divino, o que é, que o pessoal fica muito... né? Que as crianças estão o ano inteiro no abrigo. Elas comem o ano inteiro, elas precisam de coisas o ano inteiro, né? Como famílias também, que às vezes não necessariamente só, mas famílias também precisam, enfim, infelizmente hoje o poder público precisa dessa ação da sociedade civil também, tudo isso, né? Mas o Natal é um períodozinho mais complicado, porque o pessoal brota muito esse amor, assim, no coração das pessoas, e elas querem fazer alguma coisa, e às vezes é adotar, né? Às vezes mas vai passar o Natal lá no serviço de acolhimento. Eu falei, passou o ano inteiro? Você acha melhor ela passar dentro da realidade dela ou levar ela para fazer uma coisa que ela nunca mais vai ter acesso? Né? Acho que a gente está lidando com seres humanos, tem que ter muito cuidado. E falando nisso, a gente tem um programa de apadrinhamento afetivo, né? Então, quem não quer adotar ou não pode ou não está apto, porque quem está na fila de adoção não pode apadrinhar, pode fazer o apadrinhamento, que ele pode ser afetivo e pode ser financeiro ou pode ser de serviço. Então, Barra Velha tem uma lei, eu não vou lembrar o número agora, mas depois você pode noticiar aí, né? E também. E é o serviço de acolhimento, a equipe que faz inicialmente essa captação dos interessados, faz uma capacitação posterior, e aí vê qual é o perfil, né, que aquela pessoa está mais indicada para apadrinhar. E o apadrinhamento afetivo, aí teria contato com as crianças, mas com aqueles que já foram destituídos do poder familiar, seus genitores, lembra que eu falei do processo, e que não tem pretendente disponível. Então, elas estão no serviço de acolhimento, poderiam ter sido adotadas, mas ninguém quer adotá-las, porque isso acontece muito. Não sei se isso te assustou, porque a gente, quando descobre isso, né? Porque todo mundo fala, mas tem tanta criança no acolhido. Tipo, a gente tem umas 5.000 crianças disponíveis para adoção, uns 30.000 pretendentes para adotar no país. Por que que tem mais gente querendo adotar, menos criança, e era para estar, tipo, a fila zerada, né? Não tem mais criança para adoção e tá só esperando lá
porque o perfil desejado é diferente do perfil disponível. Certo? Então, por exemplo, eu sempre dá uma empresa fabrica geladeiras, certo? Certo. Ela fabrica 100 geladeiras azuis e uma vermelha a cada 100. Mas, quando eu vou comprar, eu quero a vermelha, eu não quero a azul. Então, o que eu vou fazer? Alguém chegou lá e comprou azul. Eu vou ter que esperar 100, a vermelha, 100 azuis para poder ter acesso a uma vermelha novamente. Então, assim, eu opto a esperar um perfil que eu quero e não quero aquelas que estão ali à pronta entrega. Parece meio frio essa comparação, mas é no sentido de que o pretendente pode escolher o perfil da criança ou do adolescente, sabe? Por exemplo, gênero, idade, etnia, certo? Então, assim, eu quero adotar uma menina branca recém-nascida, saudável, que é o sonho de consumo de qualquer adotante, geralmente, 99% desejo. É mesmo? E tá tudo bem, não tem problema você querer uma criança nesse perfil. Mas nós não somos fábricas de fazer bebê. E um bebê recém-nascido só vai para adoção se houver uma entrega legal. Quer dizer que os seus genitores, ou a genitora, porque via de regra ela está sozinha nesse momento, mas, né, enfim, se tiver o genitor, concordem que ela vá para adoção. E aí a gente vai ter um bebê recém-nascido. Senão a gente vai ter uma criança de pelo menos aí 4, 6 meses, porque mesmo que ela for acolhida no nascimento, tem que ter o processo de perda do poder familiar, que tem alguns trâmites, né, já pré-estabelecidos, intimações, enfim, que demora 3, 4 meses. E tu pode comentar um pouquinho sobre o tipo de crianças que não são adotadas? É. O que a gente vê é a questão da idade. Quanto mais velha, mais difícil. Então, se ela está na adolescência, pouco provável. Grupos de irmãos, quando são muitos irmãos, e a gente faz tudo para que eles permaneçam juntos na mesma família. Então, o normal é o quê? 3, 4? Mas assim, eu já tive situação de 6 irmãos, né? E aí, a gente até tentou, num caso específico, e foram, entre aspas, devolvidos, né? Que isso é uma outra questão, tipo, quando desistem dessa adoção, às vezes já tendo um vínculo e até o papel passado lá, regularizado, adoção, certidão de nascimento, nome na certidão de nascimento, que eu não considero isso uma devolução, né? E sim uma negligência, outra violência, uma revitimização dessas crianças e adolescentes. E então, essa questão da idade e saúde também, problemas de saúde, principalmente quando são de ordem saúde mental, né, alguma questão neurológica, a gente tem dificuldades bastante quanto a isso, porque os pretendentes geralmente optam por crianças saudáveis ou com problemas de saúde tratáveis, que a gente considera aqueles que têm uma, assim, às vezes não vão depender tanto do outro, assim, por exemplo, eu vou conseguir mandar meu filho para escola ou para creche, né, continuar trabalhando e cuidando, às vezes fazendo algum tratamento de saúde, não tem uma dependência tão grande, né? Tem algumas demandas que vão precisar de uma disponibilidade de tempo, enfim, de investimento até emocional maior, e nem sempre as pessoas estão disponíveis. São esses os que ficam lá no serviço de acolhimento. Os maiores e os doentes, digamos assim, né? Com algum problema de saúde. E falando de crianças mais velhas, né? Isso. Elas vão até os 17? Até 18 anos, né? Então, o acolhimento, o serviço de acolhimento, ele atende de 0 a 18 anos. Uhum. Quando ele faz, ou ela, né? Enfim, aquele adolescente faz 18 anos, ele tem que sair pro mundo, digamos assim, né? Obviamente, ninguém vai abrir a porta e expulsar, hoje é teu aniversário, você vai embora. Há uma Te preparação. Dá de presente um pé na bunda. Livre, ó. Né? Até porque eles não estão presos, eles estão vivendo numa casa, têm acesso, né? As pessoas também ficam, mas vão na escola, mas vou lá, vamos lá cortar o cabelo das crianças. Não, elas querem ir no salão de beleza, elas querem ir no barbeiro. Elas querem ir na pizzaria, em vez de mandarem a pizza para elas comerem em casa. Elas não estão presas, elas têm direito à convivência comunitária, né? Então, é trabalhar, desde que entra uma adolescente, né? Porque, pouco provável que vai entrar uma criança recém-nascida e vai ficar até 18 anos, né? Hoje a gente tem todo um sistema de justiça que pede isso, tem prazos, tem tudo isso, né? É? A gente não tem prazo. A cada 3 meses o acolhimento tem que ser reavaliado, né? Pela equipe e pelo magistrado ou a magistrada. Então, tem tudo isso. Então, assim, fica muito tempo. Depende, às vezes a família fez um movimento, né? Tava quase acolhendo,
acontecer alguma coisa, então assim, né, que evite, não precisa de ficar mais um tempo. Mas que eles não ficam eternamente. Quanto antes elas saírem, melhor. Então, desde o dia que sai, todo trabalho o trabalho é para que elas saiam o mais rápido possível. Mas de uma forma segura e correta, né? Também não é... Ah, tá, o fulano disse que quer, amanhã, não, agora eu tô bem, né? O pai, enfim, não é assim. Se for viável, quanto antes ela tem que sair, porque é provisório, é excepcional o acolhimento. É para medidas extremas, digamos assim, porque você está tirando a criança, porque, dependendo da situação, o agressor, ou agressora, enfim, né, a pessoa que deveria sair de casa, mas nem sempre isso é possível, então a criança vai para o acolhimento, que é a medida de proteção. Até porque às vezes se o adulto vai sair de casa, não vai sobrar outro para cuidar do Essa lugar. é uma possibilidade, por isso que eu falei, é que são muitas possibilidades, né, que pode acontecer, então é difícil a gente dizer a regra, mas por isso que tem o serviço, porque é quando, né, se tem o pai e a mãe, e aí a mãe fez uma coisa, o pai pode cuidar, tem uma avó, tem uma tia, né, parentes de consanguinidade também, de laços afetivos que podem cuidar enquanto essa família se reestrutura, não vai para o serviço de acolhimento, né, ou se foi para o serviço de acolhimento e foi identificado algum familiar, ela volta para lá. Então, a adoção, assim, entendo que ela vai ser a última alternativa para aquela criança ou adolescente. E quem adota tem que estar muito claro disso. Porque muitas pessoas falam, por que dá errado, devolve, né, ser o adulto, porque você tem que entender que aquela criança, ela não vai resetar, né, só o computador, assim, tipo, não, vou doar meu computador para você, eu vou apagar toda a memória e você começa de novo. Não é assim que funciona. Ninguém apaga a história de ninguém. Pode ser um recém-nascido que saiu lá da maternidade, pode ser sei lá, um adolescente com 16 anos. Ele tem uma história. E nada vai apagar aquela história. Nada vai fazer com que ele não viva o que ele já viveu. Não tem como apagar. Então, o que vai acontecer é que a gente pode, sim, ressignificar muitas coisas, ajudá-lo, né, a entender o amor, os vínculos de outra forma, o papel de pai, de mãe, quem são essas pessoas na sua vida, seu lugar de filho ou de filha naquela família que talvez nunca foi claro. Só que também é dentro do meu padrão, né? Se eu for adotar, a minha família é o meu padrão. É como eu me entendo como mãe, como eu me entendo como pai e como eu me entendo como filha, às vezes, para poder também passar para o outro. Então, a gente esquece que tem outras coisas ali. Ele não vai apagar. Então, você tem que ter muito isso. Outra coisa importante, assim, é as adoções interraciais também, né? As crianças negras, eu sou branco, ou ao contrário. Principalmente quem é branco vai adotar uma criança negra. Tem problema? Não vejo problema algum. Primeiro, tem que estar muito resolvida a questão do racismo e do preconceito dentro de você. Sim. Na sua família. E você entender que se eu for branco e eu vou adotar uma criança negra, eu tenho que entender sobre a negritude, sobre o que é ser negro, sobre os preconceitos que só os negros passam, sobre ancestralidade, sobre onde essa criança ela não pode perder raiz, sabe? Mas eu aliso o cabelo dela e tudo bem. Não. Para o povo negro, o cabelo é uma coroa. Tudo bem se ela crescer, quiser alisar o cabelo, quiser pintar. Não é isso que a gente está falando. Mas preciso entender. Para eu ser mãe de uma criança negra, talvez eu tenha que entender que quando a polícia passar para ele, o amiguinho, se isso acontecer, ele vai ter que estar com a identidade e ele vai saber se portar, porque senão ele vai sofrer violência. Talvez isso seja longe da nossa realidade, mas a gente tem que pensar sobre isso. A gente está falando do Brasil. Então, a gente precisa pensar em tudo isso quando a gente adota uma criança. Por isso que eu falei lá, primeiro você tem que ter muita certeza. Porque é um caminho sem volta. E muitas pessoas voltam atrás. E acham que pode simplesmente, eu não quero mais. Eu não... adolescência, né, gente? Conflito de geração, que, né, faz um tempinho, mas eu lembro muito bem como é que eu era adolescente, né? Eu tenho filho adolescente, você deve lembrar como é que foi a tua adolescência. Que a gente não é fácil, a gente está descobrindo o mundo, né? Tem vários desafios. Inclusive aí. Se achando o maior inteligente do mundo. Claro, porque é o momento de se reafirmar no mundo, a ideia de encontrar o seu lugar. Então é normal, faz parte do processo de desenvolvimento esse ímpeto de se achar e de, né, se afirmar. Tem alguns que conseguem fazer isso de um caminho mais fácil, outros não. Mas eu, adulto, mãe, pai, que me dispus, porque fui eu. Ninguém foi lá no suporte, Alex, vamos adotar essa criança, olha que fofinha. Ninguém vai fazer isso, entendeu? Duvido. E aí, né? Tu vai lá e... Exatamente, não é assim que a gente trabalha. Ao contrário, você tem certeza? Vamos questionar diversas vezes o pretendente. Parece que está torturando. Não, porque aquela criança não pode. Porque, olha, a gente como técnico tem que fazer aquela criança ou adolescente
que eu sempre falo, né? O linguajar que a gente tá usando aqui. Já foi sacaneado muito por adulto, né? Assim, esse sacanear, vamos pensar aí. São coisas que aconteceram por vontade da pessoa, não. Mas enfim, foi, né? Tipo assim, pô, esse adulto é um bicho estranho que às vezes não faz muito bem pra gente. E aí, não, confia na tia, esse aí é diferente. Esse é legal, esse tio, essa tia são bacana, esse fulano, sabe? E aí ela, pô, tem que confiar de novo numa pessoa que ela não conhece, que ela tá se aproximando, tem todo um... E de repente essa pessoa, cansei, não quero mais brincar de casinha, não quero mais brincar de ser pai e ser mãe, né? Não é o que eu imaginava. Então, aquilo que tu falou no começo, dá pra falar de novo agora, que é o caso de que o foco tá na criança, Tá na não criança, tá nos pais. sempre. Mas o que a gente vê, assim, eu avalio nesse meu tempo, né, jornada de trabalho, é que parece que muito tá voltando pro interesse do adulto. É como se a criança fosse uma mercadoria, sabe? A criança não tem voz, não tem vez. Quase um pet. Eu falo, assim, não venha me dizer que é mãe de cachorro, respeito quem gosta de cachorro, não sei o quê. Mas venha adotar e dizer, eu já sou mãe de cachorro, já sou pai de cachorro, porque meu cachorrinho é meu filho. Não é filho, gente. Porque você não vai deixar o teu filho dentro de casa com um pote de água e de ração ao dia inteiro. Tomara que não. Não deveria, né? E se a gente descobrir, não vai ser muito legal pra você. Mas, assim, é isso, tem outras coisas. O pet, ele te ama incondicionalmente. Ele vai a balançar o rabinho lá pra você, independente se você brigou com ele. Um ser humano pode te demonstrar sua frustração de outras formas. E a gente tem que entender isso. Que aquele ser humano que a gente está ajudando a moldar, sim, porque a gente tem um padrão, como eu falei, né? Eu acredito em certas coisas, acho que certas coisas, padrão de moral, de costume, de ética, e eu vou ensinar isso pro meu filho. Eu vou ensinar. Ele vai aprender? Não sei. Porque ele não vai ter esse contato comigo. Ele vai ter contato com os amigos, com outras pessoas, com o mundo. E que bom, porque tem coisa que eu não tô certa, né? Que é normal, ninguém sabe, tem tudo. E aí a gente vai lidando com aquilo, né? Então é muito... Isso é exercício da paternidade e da maternidade, independente da adoção. Mas a adoção, quando eu tenho meu adolescente, se ele me perturbar, eu vou devolver pra quem? Tipo, eu não quero mais... Por que eu fui ser mãe? Sei lá, passar pela minha cabeça. O que eu vou fazer? Ele é meu filho? Ponto. Nada vai mudar isso. Nada. Nada vai mudar isso. Ele pode me... Não pode, porque ele sabe de... assim, ele pode dizer, mãe, não gosto disso, é chato, assim, enfim, tem, né? Aquelas coisas normal. Ok, mas o meu amor não vai... Ele é meu filho, não mexe nesse lugar. Às vezes, o que a gente observa é que quando é adoção... Ah, mas não me ama. Ah, mas e se ele tivesse com outra pessoa? Sabe, esses... Que eu acho que tudo bem você pensar essas coisas. Por isso que vai fazer terapia, vamos nos conhecer, vamos... Antes, inclusive, da adoção. Antes de ser pai, de ser mãe, de qualquer jeito a gente deveria fazer. Sabe? Porque a gente não sabe o que vai lidar. E o que gatilhos essa relação com o outro vai trazer. Porque eu não sei. Né? Às vezes a gente só descobre depois, né? E aí a gente tem que correr atrás. E a gente não vai moldar, ele não é uma massinha, ele não é algo bruto que eu vou moldar e deixar bonitinho como eu quero. Não é, não tem como, é um ser humano, né? Que vai, sim, o ambiente vai ajudar, né? Quanto mais afeto eu der, e limites afetivos, que também é importante, né? Porque dar afeto não é fazer tudo que a criança quer, né? E aí aquela que a gente escuta, mas... E agora eu não posso bater, então eu não posso educar. Por favor, né, gente? A gente ainda tem que falar disso, né? A gente ouve, eu ouço isso. Não, você não precisa fazer isso. Existem métodos infinitos, mas você tem que ter limites com essa criança. Ela não pode fazer. Ninguém pode fazer tudo. Nunca, ninguém no mundo inteiro não pode fazer, né? E algumas vezes a gente percebe que essas crianças que estão lá, que tiveram essa dificuldade também, né? De ter os seus limites, de entender o seu lugar, as suas possibilidades, dependendo da idade, desejam esse afeto e esse limite com afeto. Porque isso passa segurança, sabe? Eu tenho que confiar naquele adulto. E um adulto que me deixa fazer tudo também não é um adulto muito confiável, né? Inclusive, não parece ser um adulto que ama tanto assim aquela criança. É porque é muito mais fácil você dizer sim. É bem sim. mais fácil. Muito mais fácil. Você dizer não. E às vezes você ouvir, mas eu não sou você não é minha mãe, você não é meu pai. Pra mim, isso
Tipo assim, quem um dia não pensou, mas se meu pai fosse outro, se a minha mãe fosse outro, se eles tivessem isso, se fosse rico, se fosse não sei o quê, sabe? Se morasse em outro lugar, minha vida seria diferente. Ok? Mas é o que tem hoje, né? Mas quando eu ouço isso e sou adotante, às vezes pega num lugar. Por isso que tu tá bem tranquilo isso, sabe? Tem que estar bem resolvido dentro de você para você dar esse passo. E entender que, a gente ama igual? Deve amar. Mas a gente ama com convivência. Eu sempre falo, a gente se apaixona à primeira vista. A gente tem interesse pelo outro. Assim como olhando para uma criança, né? Mas é a convivência, é o conhecer de verdade. Porque quando a gente chama o estágio ali de aproximação de namoro, né? Porque com o namoro a gente faz o quê? A gente mostra a parte boa da gente. Né? A gente se comporta, a gente come direitinho, não sei o quê, né? Fala só das qualidades, enfim, quer conquistar o outro. Isso acontece nessa relação também, né? Claro, sem essa questão sexual, mas assim, de uma questão de, poxa, eu gostei dessa criança, né? Tá rolando aproximação, tá... Eu também vou querer ser gente boa para que ela goste de mim. E a criança, ou adolescente também, dependendo da idade, principalmente quanto maior, ele também, se ele gostou daqueles adultos e quer ele como pai, também vai fazer, né? Tipo... Vai se esforçar também, Se esforçar também, assim. Só que quando vai morar junto e começa a ter mais liberdade, eu realmente relaxo e mostro mais quem eu sou, né? E aí que É vai... natural. Que as relações são assim. Mas aí, mas não era assim. Mas ele não era assim, ela não era assim. Falei, claro que não. Isso mas Parece às vezes o besteira. adulto, ele não se sente adulto o suficiente para entender isso, né? Porque com certeza todos os adultos que eu não lembro a palavra, né? Os pretendentes. Todos os pretendentes que conheceram as crianças, os adolescentes, por exemplo, né? Que vão poder que os adolescentes vão entender melhor, eles vão se esforçar pra caramba. E, de contrapartida, os adolescentes também vão se... Sim. Vão fazer melhor da parte deles possível. E aí, por que só um dos lados pode mudar? Porque, obviamente, tu não vai durar a vida inteira com esse negócio na tua frente que vai mostrar só a melhor parte. E às vezes ela não é até assim, proposital, porque parece meio, as pessoas são más. Não é isso, é que é natural das relações humanas, né? Então a gente tem que entender isso, pensar na adoção assim, então que eu vou amar, mas o processo de amadurecer e desenvolver esse amor, ele é diferente na adoção e na filiação biológica. Não tem como a gente dizer que é igual. Ela é diferente. Melhor, pior, não é isso que eu tô falando. É diferente. E vai ser mais tranquilo à medida que as coisas estiverem mais resolvidas dentro de mim. E eu tô mais segura, né? De ser mãe, de querer, de entender no outro as dificuldades, querer ajudar o outro nas suas dificuldades, né? A gente tem adoções de adolescentes, assim, muito lindas, sabe? Ao tempo que eu tive que tirar criança de 2 anos de uma família, né? Porque tirar, no sentido, claro que a ordem é sempre judicial, mas dizer, olha, fazer o relatório que isso não estava se fazendo bem para a criança, porque não estavam preparados, sabe? Então a gente tudo é muito delicado e cada caso é um caso. Mas quando eu quero adotar uma criança, eu tenho que estar preparado. Eu falo sempre, pior, qual é a coisa que você não consegue lidar? Sabe? Sempre tem uma coisa, isso é meu limite. O que um filho faria que eu não conseguiria lidar? Então esteja preparado para isso. Porque se acontecer, é seu filho, é sua filha e não tem o que fazer. Devia ser tanto quanto, né, cara? Ser um filho que nasceu da barriga da tua esposa, da tua barriga, tem que... A decisão de que não tem Volta. como... tem que ser pensar exatamente a mesma coisa. E muitas famílias que devolvem ainda tem isso, assim, eu brinco, né, sempre com o curso. Meu filho, o que eu vou dizer dele? Ele é lindo, inteligente, cordial, um amigo querido como a mãe, mas ele é teimoso como o pai. Porque não é assim que a gente fala? Sempre as qualidades minhas eu vou dizer que são minhas e os defeitos dele são do pai, ou as qualidades que precisam ser melhoradas são do pai. Talvez o pai vai dizer, não sei o quê, mas é teimoso como a tua mãe. Então a gente tem essa coisa. E o que a gente observa às vezes nessas famílias que não conseguem dar conta, uma culpabilização ou da criança, do adolescente, ou até da família de origem que ela nem teve contato, né? Porque então ele é como... Isso aí é porque é do pai, estava no sangue, é genético, entendeu?
A gente ouve muitos. E as pessoas nem se percebem, porque elas querem se proteger. Tipo, não foi eu que errei. A culpa não é minha, a criança estava estragada. Né? Ela veio com defeito. Então, assim, a gente... Isso indigna, sabe, Alex? É a pior parte para mim do meu trabalho. Olha que, como eu falei, a gente trabalha só com conflitos familiares, vê muita coisa que não é legal, né? Uhum. Mas, para mim, quanto profissional, é essa devolução, essa desistência da adoção uma das piores coisas, sabe? Acho que isso é a pior. Por quê? Porque é ver a criança sofrendo de novo, ela voltando para aquele lugar. Então, assim, a gente tem que, às vezes, fazer 2, 3 tentativas dessa criança ser colocada em família substituta. Olha o peso disso. Cada vez é um luto. É uma perda. Aquela criança, mas a família era isso. Não tem importância, é a família dela, é o que ela conhecia de modelo A familiar. família Então, ela inteira precisa... morreu e... Exatamente. Ela precisa vivenciar o luto da perda de toda aquela história, aquelas pessoas, aquela família que tinha contato, e se abrir para uma nova história. Daí ela vai para uma outra família, conhece mais um monte de gente, não sei o quê, e aí acontece o quê? Não deu certo. Aí essa criança retorna para o serviço de acolhimento. Ela tá cada vez mais fechada, né? Exatamente, com mais cicatrizes. Então tem que entender que aquelas cicatrizes, algumas vezes elas reabrem, dependendo do que acontecer nesse novo relacionamento familiar. Então quem adota tem que estar entendendo isso, sabe? E a gente sempre indica, façam terapia, busquem, sabe? Autoconhecimento. Porque é o que vai fazer diferença no exercício dessa maternidade, dessa paternidade. Sabe? Algumas pessoas desistem. Meu projeto de vida não é ser filho, né? Ter filho é outra coisa. Ok, não tem problema. Muitas pessoas já têm filhos também biológicos. Tem que cuidar. Assim, quando a gente fala aqui, é genérico, porque não quer dizer que todo mundo vai fazer dessa forma, né? Mas são observações ao longo aí da vida também dos estudos. Uhum. Cuidar para não comparar, sabe? Porque, geralmente, se eu tive filhos muito difíceis, eu não vou querer ter outro. Eu vou querer adotar de novo. Via de regra. Eu falei via de regra, porque, né, cara... as pessoas têm filhos, têm boas experiências ali, se realizaram, mas, eu quero ter novamente um filho, agora vai ser adotivo. Pode ser que não seja diferente, porque se você tivesse um biológico, pode ser que seja diferente, né? Então, entender que ninguém é igual, todo mundo é diferente, ao passo que eu posso ter filhos biológicos que me deram muito, e ter um filho adotivo que vai ser meu parceirão, que vai ser aquela pessoa que depois vai ser, sabe? Lá na frente, tudo é muito, mas não comparar as pessoas, não comparar, sabe, um ao outro, isso é importante também, porque cada ser humano é único. É único, assim como a gente é, né? Aí a junção de 2 pessoas forma um outro ser humano único, que eles vão encontrar pessoas lá na frente também que têm suas particularidades e vão criar um jeito de conviver, né? Que seja o mais maravilhoso possível, né? Que as pessoas fossem felizes todas, mas a gente está preocupada com a felicidade dessas crianças, desses adolescentes, né? Que estão lá. Eles, sabe quando vai no serviço de acolhimento e fala... Porque eles não são bobos, né? Ver alguém para adoção, ele já sabe. Quem tá mais tempo ali, principalmente os maiores, que vão ficando, vendo os outros embora. Tá, tia Dinei, e a minha família? E meus pais, já achou? Eu falo pra eles, é a mesma coisa que eu falo pra eles. A tia não tem uma fábrica de fazer pai e mãe, né? Porque eu também não tenho uma de fazer criança. Né? A gente, claro, quanto maior a criança a gente fala. Quando é pequena, geralmente, via de regra, não vai ficar. Se ela está disponível, a gente vai gerar a lista ali, tem só, né? O processo vai... Ela não vai ficar muito tempo depois que ela está disponível para adoção. A não ser, como eu falei, se é um grupo de irmão muito grande, se ela tem um problema de saúde. Mas mais dificuldade é para os maiores, né? Que chegam lá os adolescentes e a minha família. Então, ainda não, né? Não tá aí. Até que idade que as crianças costumam... Que ainda é mais fácil de adotar? Fácil em que sentido? Para mim, a adoção nunca é fácil. Desculpa, Mas assim, que eles estão mal. disponíveis ou que eles têm interesse? Não, que a partir de que idade... Deixa eu tentar refazer. A partir de que idade tiver... Que as crianças ou adolescentes têm que os adultos não pedem mais. A partir de aí hoje, a partir de 7 anos, a gente já tem uma baixa considerável de... Há muito tempo, quando eu entrei, até 3 anos. A partir dos 3 anos já começava, se tinha 100 pretendentes, com uma criança de 4 anos a gente ia ter 20. Sabe? Né? Hoje tem uma estatística, mas assim, a gente percebe que foi aumentando um pouquinho. Hoje as pessoas se abriram um pouco mais para crianças maiores. Mas a partir dos 7 anos,
vem algumas falas no sentido, mas já está com a personalidade formada, a partir dos 7 anos ninguém, sabe? O pau nasce torto, não dá mais para desentortar, não sei o quê, umas coisas assim. Então, a partir dos 7 anos, a gente começa que as pessoas já têm mais resistência, tá? Alguns se abrem ainda, tipo, cai consideravelmente o número, assim. Alguns se abrem até os 10, mas a partir dos 10 anos é bem mais difícil. Principalmente se tiver um irmão ou se tiver alguma questão de saúde, né? A gente tem casos que acontecem, mas aí é o número de pretendentes disponíveis lá, que passou por todo o processo, porque assim, se hoje você fizer um processo, tá? Você entra hoje, fez o processo, fez o curso, passou pelas avaliações, ok, recebeu a sentença hoje, a gente vai te colocar no sistema. Se você quiser um adolescente, você vai adotar amanhã, porque todo dia a gente está procurando, se já não tiver na comarca que você está fazendo, porque se você for, por exemplo, lá no Fórum de Barra Velha, e quer adotar, né? Eu vi o processo, quer adotar até 10, até 12 anos. Hoje, por exemplo, se for 12, 14 anos, enfim, uma adolescente. Opa, vamos conversar? Aquele que quer o bebê vai esperar ali, eu vou fazer a habilitação deste primeiro, porque tem criança, se não tiver aqui, tem na comarca do lado, certo? Então, é desses pretendentes que a gente precisa. Só que não adianta colocar lá, quando você fala que eu quero de 0 a 18, que ninguém quer um bebê de 0 a 18. Certo? Se eu quero um bebê, é um bebê. Se eu quero uma criança, que eu quero uma adolescente. Tem vários perfis. E às vezes algumas pessoas colocam para ser chamadas antes, mas no curso a gente já vai esclarecer isso, né? Nas entrevistas e tal. Mas tudo bem. E outra coisa importante. Quando for fazer, né? Quem tiver interesse, preencher, tem um perfil que coloca lá. O que você quer? Menino ou menina, idade, não sei o quê. Mas é difícil. Mas ponha o teu primeiro desejo, assim, sabe? Primeiro impulso. Porque não é aquilo ali. Porque se fosse assim, não precisava da assistente social, do psicólogo, das equipes para avaliar. Eu quero isso e o juiz vai me habilitar. Então, é o primeiro. Lá no curso, a gente vai preencher de novo, vai avaliar de novo. Muitos mudam, ou para maior ou para menor, sabe? E no que vai fechar mesmo é na avaliação. Que daí a gente vai, às vezes a gente até sugere, sabe? Junto e tenta construir junto com o pretendente. Mas se o pretendente, não, eu quero até 10 anos. E eu falo, tecnicamente, eu entendo que não tem como adotar, se quer só tal perfil, eu vou colocar lá, daí a decisão vai ser do magistrado, porque tecnicamente, mas a gente sempre constrói junto, certo? Porque aquilo lá fique bem à vontade, quem tiver interesse, porque é pra gente entender mesmo assim, aquele desejo inicial, sem eu ainda ter contato com o tema, sem ter discutido, sem ter avaliado, não tem problema nenhum, é até importante pra gente entender toda a trajetória, sabe? Depois o curso, depois as avaliações. E a cada 3 anos nós temos uma obrigatoriedade de reavaliar essas habilitações. Então pode mudar o perfil. De novo, é isso? A gente chama no fórum, depende. Porque essa coisa assim, a assistente social vai na minha casa, né? A entrevista domiciliar é um instrumental técnico operativo que o assistente social pode utilizar. Dependendo da avaliação que ele fizer do processo e entender se há necessidade ou não. Então não precisa... porque não visitou minha casa. Depende, pode ser que não vá. Pode ser que essa entrevista seja no fórum. Depende de cada caso, tá? Então, Entendi. assim, porque todo mundo acha que só porque a assistente social vai na casa, né? Ninguém vai lá pra ver se a casa tá suja, tá limpa, até porque não trabalha na vigilância sanitária, né? Não tem habilidade pra isso, ou na defesa civil, né? Pra avaliar a casa. A gente, às vezes, eu gosto de quando, principalmente, as pessoas não podem se deslocar, né? Às vezes, tipo, nós não temos transporte público na cidade, pessoa acamada, né? Enfim, várias coisas. Às vezes, eu tenho interesse em avaliar aquele ambiente, enfim, mas é um instrumental que o técnico lança a mão de querer ou não, tá? Não é uma questão física, mas é a cada 3 anos. E é pelo estatuto obrigatório do pretendente dizer a cada 3 anos se ele tem interesse em continuar. Ele consegue falar que ele não quer mais, é isso? Sim, a qualquer momento que você não está com a criança, você está no processo de habilitação. Entendi. Aí você vai dizer, pensei bem, mudamos de ideia, não quero mais. Mudei de cidade, mas quero continuar, não tem problema, é só avisar. Porque, gente, às vezes a gente vai ligar pra pessoa, ela mudou. E ela acha que a gente vai adivinhar o seu novo telefone, tem uma bola de cristal. Então, assim, a gente tem a obrigação de manter Então, depois que você habilitar, tem o sistema, né, lá no CNJ, o Sistema Nacional de Adoção. A gente tem que incluir todos os dados, manter aquilo atualizado. Mas quem que tem que me avisar? O pretendente. Não mudei de casa. Pode ser no Barra, mudou. Beleza, manda aqui o endereço e tal. Tipo, e é fácil, né? Não é um grande trabalho. Por e-mail ou pelo WhatsApp mesmo, junto e tal. A gente teve um filho.
uma filha, enfim, engravidou e tal. Beleza, então vamos reavaliar, porque daí agora a dinâmica familiar é outra, certo? Ou digamos que era um casal sem filhos e agora é um casal com filhos. A gente faz uma nova atualização e tal, beleza. E coloca, engravidei, preciso ficar um tempo para entender se depois eu vou querer ter mais um. Suspendemos o processo por um tempo, não tem problema. Viva esse seu momento de ter o filho biológico, avalie se depois faz sentido ainda a adoção. Se fizer, não tem problema. Aí Ou continua seja, o processo. É muito maleável. É tudo para todo mundo, é tudo para ajudar, Exatamente. não para dificultar. Exatamente. A gente tem um pouco essa ideia de que se é algo que vem do Estado, vem para incomodar e dá trabalho. E a gente não necessariamente. Porque a gente faz perguntas, a gente quer conhecer vocês, a gente precisa entender a família. O motivo é para ajudar, no caso, né? Exatamente. Nós estouramos bastante. Eu falo demais. Eu gostaria muito de te perguntar outra vez pra gente poder conversar mais, porque eu tenho muitas dúvidas que eu nem cheguei perto de perguntar, mas eu fico muito grato de tu estar hoje aqui comigo, de estar hoje no podcast. E para fechar, eu queria te convidar a olhar nessa câmera aqui e mandar um convite final, assim, um convite final para quem ainda não começou nada e tem interesse. Acho que quem está interessado em adotar uma criança, uma adolescente, é aquilo que eu falei, procure se conhecer, fazer terapia. Se tem um companheiro, uma companheira, busque entender se é desejo dos dois, né? Se é um casal, porque isso é importante. Não pode ser um projeto individual se você tem uma família, né, mais ampla. Busque conhecer. Hoje tem muita coisa. Internet, acho que a gente também tem que cuidar, nem todos os lugares são confiáveis, assim. Mas tem os grupos de apoio à adoção. É um lugar importante para você buscar, né? Barra Velha tem o grupo de apoio à adoção. É gente que já adotou, que quer adotar, profissionais da área. Assim, tem produzido um conhecimento riquíssimo. É o lugar para você se informar. Então, procure esses espaços, sabe? Participe e avalie. E não tenha medo. Inicie o processo se você está. Antes de ter a criança, não tem problema você desistir. Depois, aí a gente vai ter que conversar mais sério sobre essa questão em outro momento. Onde que a pessoa tem que acessar para se inscrever? Em Barra Velha, você pode mandar um e-mail para barravelha.social@tjsc.jus.br ou um WhatsApp para o 47 30 31 81 26, que aí é para mim, não vou responder automaticamente, porque não é um canal de comunicação, mas mande lá seu nome, se identifique, diga que você quer, que aí a gente manda lá o e-mail com as informações certinho, tá bom? Show de bola. Muito obrigado de novo. Eu agradeço, é um tema muito importante pra gente. É verdade. E se tu tiver à disposição, a gente gostaria de um próximo encontro. Com certeza. Quando for possível, aí a gente pode agendar. Que maravilha. Pra ti que tá em casa, muito obrigado. Até aqui. Te espero na semana que vem e bom final de semana.